Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. Para este trimestre, o título desta série de lições é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista destas lições é o pastor Douglas Batista. Chegamos à lição 10, que tem por título A Intercessão pelos Efésios. Meus irmãos, como de costume, antes de iniciarmos a lição, gostaria de tecer alguns comentários. Nesta semana, a nossa casa publicadora, a CPAD, voltou atrás naquela decisão de não publicar uma revista para o terceiro trimestre agora de 2020. Então, toda aquela discussão que nós vínhamos fazendo durante essas 2 ou 3 semanas, nós vamos precisar interrompê-la, tendo em vista que a CPAD vai lançar uma revista. Só que essa revista, meus amados irmãos, não é uma revista nova, é uma reedição de uma revista de 1993, escrita pelo finado pastor Eurico Bergstein, que tratará dos livros de Esdras e Neemias. Então, meus irmãos, para que nós sigamos realmente o que a CPAD está determinando, entre aspas, para nós decidimos, eu acredito que seja a melhor solução, Nós decidimos usar então essa revista de 1993 que a CPAD decidiu relançar. Eu vou procurar esta revista, vou procurar comprar esta revista para tê-la em mãos e vou também continuar publicando essas lições no nosso site Estudantes da Bíblia, mesmo que seja uma reedição da revista de 93. Eu vou colocá-la no site e vamos seguir então essa diretriz que a própria CPAD está adotando de reeditar uma revista de 1993. Espero que os irmãos não fiquem tristes com essa decisão, mas acredito que seja a coisa mais, entre aspas, sensata a ser feito. Nós seguirmos, como já vimos fazendo, seguirmos o que a casa publicadora está publicando para o presente trimestre. Então, mas os irmãos fiquem à vontade em tecer os seus comentários. E eu quero saber a opinião dos irmãos a esse respeito. Nós estamos recebendo bastante indicações de revistas, de trimestres que os irmãos se interessam em ter aulas, Por favor, nos ajudem. Deixe aqui nos comentários o que os irmãos pensam a respeito disso. Isto posto, vamos então para a nossa lição. Como eu disse, o título da lição de número 10, que é a lição que será tratada hoje, é A Intercessão pelos Efésios. Essa lição, meus irmãos, será uma lição bem prática, com pouca profundidade, como que eu posso dizer, com pouca profundidade teológica, com poucos tratados teológicos, porém de uma situação prática, de uma aplicabilidade maravilhosa para as nossas vidas. É uma lição muito importante para todos nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, precisamos definir intercessão. Segundo o dicionário OAIS, interceder é rogar em favor de alguém ou de algo. Já ao que se refere à intercessão no campo espiritual, o pastor Cláudio Honor de Andrade a define como a súplica em favor de alguém diante de Deus. Então tenhamos claro em mente que interceder por alguém é rogar a Deus no lugar desta pessoa. O textuário da lição está na carta de Efésios, no capítulo 3, versículos 14 e 15, e nos diz: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo, meus irmãos, era alguém que intercedia muito, rogava muito, orava muito pelas pessoas, principalmente pelas igrejas pelas quais ele tinha passado. Se nós notarmos as menções que Paulo fez nas suas cartas a respeito de rogar pelas igrejas, enfim, nos mostram que Paulo era alguém que intercedia muito pelas igrejas. E este realmente é um ministério maravilhoso e necessário nos nossos dias. Na verdade prática nós devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então, conforme falamos, a intercessão é algo extremamente necessária em nossos dias. Precisamos assumir esse ministério de rogar pelas outras pessoas. Orar sem cessar por nós, mas também não podemos esquecer de orar pelas outras pessoas. Porque tudo que fazemos na vida espiritual, meus amados irmãos, tem que estar baseado no amor.
Já a leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 13, versículos 14 ao 21. Acompanhe a leitura, por favor. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, meus irmãos, como de costume, a lição trará ensinamentos a respeito desta série de versículos do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Como objetivo geral, encontramos aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Eficácia, meus irmãos, significa qualidade daquilo que alcança os resultados esperados. Essa definição mostra que a oração é um recurso poderoso no reino espiritual, cuja prática foi fortemente recomendada pelo Senhor Jesus. Leiamos Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 33, na Almeida Revista e Corrigida. O Senhor Jesus diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A Bíblia, meus irmãos, é repleta de instruções, de ordenanças para que nós oremos sem cessar. Repleta, tem vários e vários versículos conclamando que a igreja se ponha de joelhos, que a igreja ore sem cessar. E falando em termos de eficácia, oração, meus amados irmãos, não é arma material, não é arma carnal. Oração é arma espiritual. E quanto a isso, nós podemos ler o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, na Almeida Revista e Corrigida. Ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Vejam, meus irmãos, que Paulo dizendo que as armas da nossa milícia, e entre estas armas encontra-se a oração. Estas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Meus irmãos, a nossa oração diante do Senhor, a nossa oração enviada para o céu, tem o poder de destruir fortalezas, porque nós oramos ao Deus que tudo pode, ao Deus Todo-Poderoso. Então entendamos, oração é uma arma espiritual de grande poder e eficácia. Que nós, como igreja, nos conscientizemos disso e realmente nos entreguemos a uma vida de oração diante do Senhor nosso Deus. Já os objetivos específicos nos dizem, para o tópico 1, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Já para o tópico 2, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E finalmente, para o tópico 3, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Novamente, meus irmãos, como de costume, antes de entrarmos na introdução, gostaria de lembrar aos irmãos que o roteiro deste vídeo, desta lição, estará disponível para download, tanto nos comentários deste vídeo no YouTube, quanto logo abaixo deste vídeo, se você estiver assistindo, pelo nosso site estudantesdabiblia.com.br. Gostaria de agradecer a todos os irmãos que têm nos dado o seu apoio a este trabalho, pois tivemos para a última lição de número 9, tivemos mais de 200 downloads do roteiro. Isso significa que este material tem ajudado os irmãos e isso muito nos alegra, pois conforme dissemos no início deste vídeo, meus amados irmãos, este trabalho, este canal é para vocês, é para servir a Igreja de Cristo e honrar o nome do Senhor nosso Deus. Fiquem à vontade em baixar e utilizar o roteiro deste vídeo. Vamos então para a introdução.
Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Aqui, meus irmãos, é importante nós fazermos uma análise, pois Paulo, até este ponto do capítulo 3, ele havia mostrado, revelado, ensinado, proclamado o grande mistério de Deus, que esteve oculto desde o início, desde a fundação do mundo, de que os gentios, juntamente com os judeus, formariam um único povo, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se esforçou para transmitir este conhecimento, para transmitir essa revelação, para esclarecer esse mistério, nos revelando a grandeza do plano de salvação estabelecido pelo Deus Todo-Poderoso. Mas ocorre que, meus irmãos, apenas o conhecimento intelectual das coisas de Deus não é suficiente para que desfrutemos todas as bênçãos advindas que vêm junto com a salvação em Cristo Jesus. É necessário, além do conhecimento, que exerçamos fé em Cristo Jesus através do que aprendemos no Evangelho Santo, para que possamos efetivamente ser participantes das promessas de Deus. Porque todas as promessas, meus irmãos, são alcançadas através da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E preocupado com isso, Paulo passou a interceder pelos crentes em Éfeso e, consequentemente, por todos nós que viemos depois, para que o Espírito Santo, agindo no nosso homem interior, nos fizesse experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Vida esta fundada e arraigada no amor. Vejam então que postura nobre e maravilhosa assumida pelo apóstolo Paulo. Seguindo em frente, na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo, além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Conforme temos repetido inúmeras vezes, meus irmãos, nosso Deus detém, ou seja, tem em suas mãos todo o poder, pois Ele é o Deus onipotente. Não há nada que Ele não possa fazer, a não ser pecar. Deus pode fazer todas as coisas, exceto pecar. Por quê? Porque Ele não pode negar a sua essência. Essência essa que é a pureza e a santidade. 2 Timóteo 2:13, na Almeida Revista e Corrigida, nos diz: se formos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, meus irmãos, Deus não pode negar a sua essência, que é santidade, amor, justiça. Então, Deus pode tudo, a não ser pecar e nem mentir. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus infinito. O Deus que escolheu nos chamar, o Deus que escolheu nos oferecer um plano de salvação em seu Filho Jesus Cristo. E nós que aqui estamos, temos motivos sobejos de sobra para glorificar o nome desse Deus tão maravilhoso. Em frente, refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Então, meus irmãos, temos aqui a introdução. No ponto central nós temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Muitos consideram, meus irmãos, a intercessão como sendo um ministério. Eu tenho o ministério da intercessão, diz alguém. Mas na realidade, Paulo diz que ele quer que todos os homens sejam intercessores. Todos os homens orem, não só por si próprio, mas pela nação, pelos vizinhos, pela população, pelo governo. Paulo diz que nós devemos fazer deprecações, intercessões, ações de graça pelos que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta, próspera e pacata. Vejam, meus irmãos, se esse não é o momento da igreja se levantar para orar pelo nosso presidente, para orar pelo governo ora instalado em nosso país. É ordenança bíblica que intercedamos por aqueles que estão no poder. É ordenança bíblica que nós oremos por estas pessoas. Por quê? Tanto para que Deus as salve, como para que tenhamos uma vida calma, pacata e próspera. Então, a intercessão deve estar intimamente ligada na vida do crente que serve, o crente fiel ao seu Deus. Vamos em frente, meus amados. Tópico 1, corroborados com o poder do Espírito. Corroborado aqui, meus irmãos, significa fortalecido. Então podemos entender o título como fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Corroborar também significa confirmar algo, o que não é o caso nesta passagem em questão. Seguindo em frente, o apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. O poder do Espírito Santo no homem interior
e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Essa presença do Senhor no coração dos crentes está diretamente ligada em se ouvir e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Seguindo em frente, meus amados, subtópico 1, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. Segundo Champlin, o termo riquezas no versículo 16 significa abundância. E a ideia dela é que não há limite nem medida para o suprimento de bênçãos espirituais que Deus pode conferir. Isto é, as bênçãos espirituais de poder, de sabedoria, de conhecimento, de amor, de bem-estar, de restauração e de unidade. Então, novamente, segundo Champlin, o termo riquezas está diretamente ligado à abundância, algo sem limite. Continuando, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Aqui, meus irmãos, encontramos o fundamento da intercessão. Pedir a Deus que detém todo o poder. Leamos Salmos 103, versículos 3 a 5, na Almeida Revista e Corrigida. É Ele, Deus, que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Vejam, meus irmãos, que o salmista diz que é Deus quem perdoa, que é Deus quem sara, que é Deus quem coroa de bênçãos e vitórias. Ou seja, Deus é o que pode tudo, como vimos no começo dessa lição. E este é o fundamento da intercessão, pedir para aquele que tudo pode. Vejam então que que segredo maravilhoso. Pedir àquele que tudo pode. Este é o fundamento da intercessão. Seguindo em frente, subtópico 2, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Lembrando aqui que o termo corroborado significa fortalecido. Aqui, meus irmãos, tem algo importante a ser mencionado. O texto bíblico fala do poder do Espírito Santo no homem interior. Ou seja, não está se referindo à atuação do Espírito Santo através dos seus dons maravilhosos. Esse poder, esse fortalecimento, como eu disse, não tem nada a ver com a atuação dos dons, e sim com o fortalecimento que nós, como cristãos, adquirimos através do caminhar diário com a terceira pessoa da Trindade, o Consolador, o Espírito Santo. E esse caminhar diário tem como um dos principais objetivos, meus amados irmãos, o desenvolvimento do fruto do Espírito. Inclusive, podemos considerar que o nível da nossa, entre aspas, força espiritual está diretamente ligado ao quanto do fruto do Espírito temos desenvolvido nas nossas vidas. Ou seja, uma coisa está diretamente ligada à outra. O fortalecimento do cristão está em cada um de nós desenvolver uma comunhão, desenvolver um caminhar diário com o Espírito Santo, a fim de desenvolver aquelas 9 características, 9 virtudes contidas no fruto do Espírito. Leamos Gálatas 5 e 22 na Almeida Revista e Corrigida, para que vejamos cada uma das virtudes do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 9 gomos, 9 características, 9 virtudes que formam o fruto que chamamos de fruto do Espírito. Então, o poder, o fortalecimento da igreja está em nós, meus irmãos, desenvolvermos individualmente cada uma destas virtudes, através, novamente repito, do caminhar diário com o Espírito Santo, deixando que ele domine as nossas vidas, deixando que ele dirija os nossos passos. E junto ao fruto do Espírito, Pedro cita mais algumas virtudes. Vamos ler o que Pedro diz na sua segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 5 a 8. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. E vós também, pondo nisto toda a diligência,
acrescentai à vossa fé a virtude. E à virtude, a ciência, ou seja, o conhecimento. E à ciência, a temperança, o que é? Domínio próprio. E à temperança, a paciência. E à paciência, a piedade. E à piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, vemos aqui o que Paulo disse sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5 e o que Pedro está dizendo aqui na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 5 a 8. Se nós fizermos um cruzamento dessas virtudes, nós veremos que algumas delas se repetem, o amor, a temperança, enfim, elas se repetem, mas tem algumas coisas que não se repetem, que vêm somar, que vêm acrescentar. E tudo isso, meus amados irmãos, nós só conseguimos desenvolver nas nossas vidas através justamente deste caminhar diário com o Espírito Santo. Não há vitória para as nossas vidas se nós estivermos longe, se nós não permitirmos que o Consolador amado dirija as nossas vidas, nos direcione, nos mostre o que devemos fazer. Não há vitória, não há grandes vitórias na vida de alguém que não se submete à direção do Espírito Santo. Então este é o segredo de ser um cristão fortalecido. Deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para que este fruto seja desenvolvido, para que estas virtudes, contidas ali em Gálatas 5 sejam desenvolvidas, juntamente com o que Pedro disse ali na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 5 a 8. São virtudes que nós, como cristãos, precisamos desenvolver nas nossas vidas, para que sejamos fortalecidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seguindo em frente, meus amados irmãos, essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito Santo, o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Mais uma vez, meus irmãos, é importante nós citarmos e frisarmos que o nível de poder do Espírito Santo manifesto em nós é aquele que nós permitimos que ele opere. Quanto mais o cristão estiver sujeito ao comando, à direção do Espírito Santo, maior poder ele terá no homem interior. Leamos o que Paulo diz na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, na Nova Versão Transformadora. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Vejam, meus irmãos, essa tradução da nova Versão Transformadora é muito interessante, é muito clara, pois diz, deixem que o Espírito guie sua vida. E assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Então, o nível de poder do Espírito Santo que opera em nossas vidas é aquele que nós deixamos. Se nós fizermos o que diz aqui, deixar que o Espírito guie as nossas vidas, nós venceremos as nossas inclinações carnais, nós venceremos o que, se eu não me engano, Tiago diz, as concupiscências que tem em nós. Nós venceremos isso, por quê? Porque o Espírito Santo estará guiando as nossas vidas. No entanto, se nós não dermos ouvidos a Ele, se nós não tivermos aquele caminhar diário com Ele, a nossa relação fica enfraquecida e com isso as concupiscências carnais começam a ganhar força no nosso homem interior. E não é isso que nós queremos. Então, meus irmãos, precisamos caminhar com o Espírito Santo. Precisamos desenvolver uma vida de comunhão com Ele, uma comunhão íntima, uma comunhão muito próxima, para que possamos nos fortalecer no homem interior. Outro ponto a ser colocado, meus irmãos, é que nós podemos resistir ao Espírito Santo. Ele está em nós,
Ele habita em nós porque aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, aceitamos o Evangelho e recebemos o selo, que é a presença do Espírito Santo no nosso homem interior. Só que nós podemos resistir a Ele. Não é porque Ele está aqui que Ele domina tudo pelo seu poder, não. Nós temos que dar oportunidade, nós temos que dar lugar para Ele trabalhar, nós temos que dar ouvidos à sua voz, porque Ele continuamente fala dentro de nós. Vejamos o que diz na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 e 8, na Almeida Revista e Corrigida. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo fala, só que nós não podemos endurecer o nosso coração. Nesse relacionamento com o Espírito Santo, nesse caminhar diário, precisamos estar sensíveis, precisamos estar com o coração quebrantado, precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo diz a nós, a cada um de nós como cristãos, usando principalmente a nossa consciência. Dê ouvidos ao Espírito Santo, porque este é o segredo da vitória. Glórias ao nome do Senhor. Seguindo em frente, meus amados irmãos, subtópico 3. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken, cuja significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que, sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Meus irmãos, esta questão de ser habitados por Cristo, que o comentarista trouxe aqui, como eu já comentei anteriormente no início deste vídeo, para mim, está ligada diretamente a nós guardarmos a palavra de Deus. Porque Cristo é chamado nas Escrituras Sagradas de a palavra de Deus. E quando encontramos na Bíblia que precisamos ser habitados por Cristo, não faz sentido, por exemplo, se nós olharmos o que o Senhor Jesus disse, que enviaria outro Consolador para que estivesse conosco para sempre. Ou seja, o Senhor Jesus subiu e mandou o Espírito Santo. E aqui está dizendo, para que Cristo habite em nossos corações. O Espírito Santo já está habitando em nós. Será que Cristo viria também habitar em nós? Será que teríamos duas pessoas da Trindade habitando em nossos corações? O comentarista traz no livro de apoio algumas referências a alguns outros escritores que dizem que essas duas coisas são a mesma coisa. Se referem ao mesmo texto. Mas eu entendo pela Bíblia Sagrada, com muita humildade, eu quero trazer apenas um outro ponto de vista. Que hoje, quem habita em nossos corações é o Espírito Santo, o representante da Trindade. Essa questão de Cristo habitados por Cristo, ou Cristo habitar em nós, no meu entendimento, pelo que eu vejo pelas Escrituras, se refere à palavra de Deus sendo abundantes dentro de nós. Então percebam o mecanismo. O Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade habitando dentro do crente. Vivificando a palavra de Deus que está no coração do crente. O salmista diz no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração. Então percebam, meus irmãos, que quando escondemos a palavra, quando guardamos a palavra, quando meditamos na palavra e a armazenamos como um tesouro dentro do nosso coração, estamos trazendo Cristo, que é a palavra de Deus, para dentro de nós. E qual é o material que o Espírito Santo usa para falar conosco? Qual é o material que o Espírito Santo usa para que nós nos aperfeiçoemos? A palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar tudo o que Jesus havia dito. O que é isso senão a palavra de Deus? O que é isso senão vivificar a palavra que está guardada dentro do nosso coração? Então, meus irmãos, quando olhamos para essa questão de Cristo habitando em nós, no meu entendimento, volto a repetir, está se referindo à quantidade da palavra de Deus que nós temos guardada dentro de nós. E não que Cristo virá literalmente fazer parte de nós como um ser espiritual, até porque o Espírito Santo já está aqui, já é da Trindade, já faz parte da Trindade Santa. Não haveria, entre aspas, necessidade de Cristo estar dentro de nós, a não ser através da sua palavra. Então, meus irmãos, este é o meu entendimento
Se os irmãos concordam, se os irmãos discordam, por favor, deixem aqui nos comentários a sua opinião sobre este tema. Seguindo em frente, então, chegamos no tópico 2. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Além da mensagem central, o amor é o fundamento da vida cristã. Vejamos o que diz João 13,35 na Almeida Revista e Corrigida. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Veja que o Senhor Jesus está dizendo que o amor demonstrado não é um amor teórico, é o amor demonstrado. É a marca registrada daqueles que servem ao Senhor. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros, ou seja, demonstração de amor. Então o amor, meus irmãos, é o fundamento de uma vida cristã próspera e abundante. Continuando, um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Subtópico 1, amor à virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Por atributo, meus irmãos, podemos entender algo que é próprio. Ou seja, o amor é algo próprio de Deus. Pois, conforme o próprio comentarista mencionou, João dizendo que Deus é amor. Ou seja, o amor é próprio de Deus porque Deus é amor. Seguindo em frente, o amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova da filiação com Deus e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O próprio Paulo afirma, meus amados irmãos, que tudo aquilo que é feito na obra de Deus, cujo fator motivador não é o amor, não tem valor diante de Deus. Vejamos o que diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 3, na nova versão transformadora. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então entendam, meus amados irmãos, que o amor deve ser o fator motivador de tudo aquilo que fazemos para Deus e na obra de Deus. Se for de forma diferente, se tiver outro motivo, se tiver outra razão pelo qual fazemos as coisas para Deus ou para a sua obra, nada disso terá valor diante do Senhor. Não adianta ser usado pelo Espírito Santo com dom de profecia, não adianta fazer caridade, fazer doação, não adianta ter a fé, de acordo com o que o Paulo falou, não adianta ter a fé que mova montanhas. Se não for motivado pelo amor diante de Deus, não tem valor nenhum. A nossa vida e as nossas atitudes têm que estar baseadas num ato de amor a Deus, num ato de amor ao próximo, pois isto é a base do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Seguindo em frente, meus amados, o amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. O amor, meus irmãos, é a principal das chamadas virtudes teologais que encontramos na primeira carta de Paulo, no capítulo 13, versículo 13. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Então, essas três virtudes, fé, esperança e amor, são chamadas das virtudes teologais. Mas, dentre estas três, que permanecem, segundo Paulo, a maior delas é o amor. Seguindo em frente, ciente dessa relevância, ou seja, dessa importância, o apóstolo implora a Deus
para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Estar arraigado, meus irmãos, significa ter raízes, ou seja, de onde a planta se alimenta. Isto mostra que o que deve alimentar as nossas ações é o amor. E sobre estar alicerçado nem precisamos mencionar, pois conforme mencionamos, o amor deve ser a base de toda a obra feita para Deus e em nome de Deus. Seguindo, subtópico 2. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos com uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Conforme já comentamos, meus irmãos, o amor precisa ser a base de todas as nossas ações. Seguindo em frente, por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso destas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Aqui, meus irmãos, ficou para mim um pouco confusa a colocação do comentarista, pois ele afirma que Paulo insistiu que os crentes tivessem total compreensão das dimensões do amor divino, como ele disse aqui, né? O apóstolo insiste pela total compreensão, de qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade do amor divino. Só que logo abaixo ele afirma que a lógica humana não consegue mensurar o tamanho deste amor de Deus. Então, para mim, ficou um pouquinho confuso isso, mas o que podemos tirar de tudo isso? No meu entendimento, volto a repetir, no meu entendimento, Paulo estava querendo mostrar, dar uma indicação, dar uma noção para nós, para aqueles que lessem a sua epístola, de quão grande, de quão vasto era o amor de Deus, apontando para todas as direções. Aponta para o norte. Lá você pode entender, para aquela direção você pode ver que o amor de Deus está presente. Para o sul, para o leste, para o oeste, para cima, para baixo. Para todos os lados em que nos voltarmos, nós poderemos ver nessas direções a presença do amor de Deus. Como assim a presença do amor de Deus? Significa que Deus não poupou esforços, meus amados irmãos, para demonstrar o seu amor por nós, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O amor de Deus não tem limites. Você olha para todos os lados e não vê limite para o amor de Deus, pois Ele entregou o que tinha de mais precioso, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje, salvos na pessoa de Cristo Jesus. Seguindo em frente, subtópico 3, a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para os crentes que conheçam intensamente o amor de Cristo. A única forma, meus irmãos, ao meu ver, de nós entendermos a grandeza do amor de Deus é quando pensamos na obra que Cristo Jesus realizou em nosso lugar. Inclusive, Paulo diz que Deus provou o seu amor por nós. Leamos Romanos 5 e 8 na Almeida Revista e Corrigida. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejam, meus irmãos, então quando pensamos nesse ato de Cristo, em se entregar por nós, em se entregar no nosso lugar, podemos ter uma noção deste amor que é tão grande. Quando pensamos que cada um de nós era para estar naquela cruz ao invés de Cristo Jesus, e entendemos os grandes sofrimentos que Ele teve para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nós temos alguns vislumbres de quão grande é este amor, não apenas falado, mas demonstrado por nós, como disse Paulo, provado. Mas Deus prova, Deus provou o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou este amor e por isso você e eu estamos aqui. Isto é motivo de glorificar ao Senhor nosso Deus. Seguindo em frente, a ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. Meus irmãos, sobre essa questão de amar, o Senhor Jesus nos dá uma ordem direta. Leamos o que diz João, capítulo 13, versículo 34, na Almeida Revista e Corrigida.
Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Aqui temos uma ordem direta do Senhor. Um novo mandamento vos dou, uma ordem direta. O Senhor nos manda amar. Em frente, meus amados, o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir esta meta. Assim, ele acrescenta este pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Conforme comentamos, meus amados irmãos, a plenitude de Deus em nossas vidas está diretamente ligada ao quanto nós permitimos que o Espírito Santo nos encha, no sentido de nos dirigir, no sentido de preencher todas as nossas necessidades. O próprio Paulo escreve na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, dizendo: enchei-vos do Espírito. A plenitude de Deus nas nossas vidas virá apenas quando nós nos permitirmos encher do Espírito Santo. Ou seja, permitir que Ele nos dirija completamente, que Ele domine completamente as nossas vidas. E nós desenvolvamos, conforme já mencionamos, o fruto do Espírito, atingindo a maturidade. Glórias ao nome do Senhor. Seguindo em frente, meus amados, chegamos ao tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. O escritor, meus amados irmãos, A.W. Tozer, afirma que quando aceitamos o evangelho da salvação e verdadeiramente nos convertemos, temos uma conversão genuína, nós temos acesso a um Deus infinito. E se Deus é infinito, podemos chegar e alcançar em Deus posições e bênçãos que nunca poderíamos imaginar. Leamos o que diz 1 Coríntios 2:9, na Almeida Revista e Corrigida. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vejam, meus irmãos, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para nós. Em todos os sentidos, a salvação está incluída, mas em todos os sentidos, porque Deus é um Deus infinito. E quem serve ao Deus infinito tem acesso a infinitas bênçãos providas por este Deus maravilhoso. Isso não está dizendo, meus irmãos, nunca de que Deus está à nossa disposição. Não. E sim que Deus, se nós estivermos em Deus, Deus pode descortinar, abrir diante de nós um caminho maravilhoso de ricas bênçãos, de ricas posições para a glorificação do nome dele. Entendam que não é para nossa satisfação pessoal, não é para atender o nosso ego, não é para massagear o nosso homem interior, e sim para que Deus, o nome do Senhor, seja glorificado. Seguindo em frente, subtópico 1, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Conforme mencionado no texto de A.W. Tozer, Deus é infinito. O próprio Salomão, meus irmãos, reconheceu a grandeza deste Deus durante a sua oração de consagração do templo ali em Jerusalém. Vamos ler o que diz segundo Crônicas 6:18 na Almeida Revista e Corrigida. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que te tenho edificado. Então vejam que mesmo Salomão tinha ideia da grandeza de Deus, da abrangência desse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus, meus irmãos, a nossa mente não consegue atingir a grandeza dele. E somos gratos, pois ele se revelou para nós e nos apresentou a salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome deste Deus maravilhoso. Em frente, nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam,
conforme mencionamos anteriormente. Seguindo em frente, essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Deste modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar, ou seja, de entender as dimensões, de entender as medidas, de entender a abrangência. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Aqui eu gostaria só de acrescentar, por exemplo, Gênesis 18, 14a. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E ainda, Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Você e eu, meus irmãos, servimos a um Deus que faz o impossível. Não há impossível, não há difícil para Deus, o Todo-Poderoso. Subtópico 2, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ser diferente. O livro de Salmos, meus irmãos, é encerrado com as seguintes expressões: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. O último verso do livro de Salmos, Salmo 150, verso 6, diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Todos somos convidados a louvar e adorar este Deus. Seguindo em frente, nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinidade do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Na realidade, meus irmãos, ouvir o que Deus fez em prol dos seus servos nos motiva a sermos gratos a Ele. O salmista nos aconselha a bendizer ao Senhor com tudo que há em nós e que nós não nos esqueçamos de nenhum dos seus benefícios. É o Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É verdade, meus irmãos, que temos que agradecer ao Senhor pelo que Ele é. Temos que louvar ao Senhor pelo que Ele é e agradecer ao Senhor pelo que Ele faz. Então vejam, adoração e gratidão, adoração e ação de graças. Adorar ao Senhor pelo que Ele é, Deus Todo-Poderoso. Louvar ao Senhor pelo que Ele faz, as bênçãos que Ele derrama nas nossas vidas. Então a nossa vida é assim, adoração e ação de graças. Adoração e ação de graças. Adorar a Deus pelo que Ele é, agradecer a Deus pelo que Ele faz. Adorar a Deus pelo que Ele é, agradecer a Deus pelo que Ele faz. Essa dupla, adoração e ação de graças, precisam fazer parte da nossa vida como salvos em Cristo Jesus. Seguindo em frente, meus amados, além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Aqui voltando ao que eu acabei de dizer, adorar a Deus pelo que Ele é e louvar a Deus pelo que Ele faz. A dobradinha aí na nossa relação de gratidão e adoração ao Senhor. Inclusive, meus irmãos, a adoração, o louvor é algo devido ao Senhor. Leiamos o que diz em Salmos 96:8 na Nova Versão Transformadora. Dei ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Em outras versões diz a glória devida ao seu nome. Ou seja, só o Senhor merece a honra, só o Senhor merece a glória. Em frente, meus amados, subtópico 3, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Além de fazer parte, meus irmãos, dessa instituição da igreja, como o comentarista disse, o próprio Senhor Jesus diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquela passagem clássica de João capítulo 4, versículo 23. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo.
Além de ser, meus irmãos, o propósito da instituição da igreja, a adoração ao Senhor, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Entendam então a importância dessa questão de se adorar ao Senhor. Em frente, a igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. O próprio Deus, meus irmãos, afirma que ele não dará a glória dele a ninguém. Leamos o que diz Isaías 42:8 na Almeida Revista e Corrigida. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Vejam, o louvor pertence a Deus. Finalmente, em sua oração, Paulo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Conforme mencionei, a dobradinha, adoração, ação de graças, adorar a Deus pelo que Ele é, louvar ao Senhor pelo que Ele faz, adorar ao Senhor, adorar a Deus pela sua majestade, por ser quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, e louvá-lo por tanta bondade, por tanto amor, por tanta graça e por tanta misericórdia dispensada sobre as nossas vidas, derramada sobre a vida da sua igreja, tanto hoje como para sempre. Glórias ao nome do Senhor. Meus amados, chegamos então na conclusão. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, ou seja, básicos, os quais ele pediu a Deus em oração: fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante este processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Meus irmãos, muito obrigado. Encerramos aqui mais uma aula. Obrigado pelo seu apoio, obrigado pelo seu suporte, pela sua oração, por cada comentário, por cada sugestão que os irmãos deram para lições para o próximo trimestre. Mais uma vez, eu gostaria da ajuda dos irmãos. Os irmãos, por favor, comentem. Muito obrigado por tudo. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos de volta. Graça e paz.